Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Marketing por Idiotas, onde falamos todas as semanas sobre marketing, negócios e tecnologia. Neste episódio os temas são garantias malucas, ou será que os malucos somos nós, que não as exigimos, hiperpersonalização, o santo grau do marketing e, por último, inteligência artificial e marketing, como esta combinação está a reconfigurar as nossas vidas. Olá, o meu nome é Ricardo Vieira, estou aqui com o Frederico Carvalho. Olá. O Miguel Rão Vieira. Olá. E hoje, na ausência do Diogo, temos connosco mais um convidado muito especial, o Rodolfo Cardoso, diretor de marketing de WebHS, que, para quem não conhece, é um alojamento web. Olá a todos. Sou responsável de marketing na WebHS e também da parte comercial e sou um apaixonado também pela área da produtividade, etc. Mas isso deixamos para outros episódios. Mas tens uma newsletter espetacular que eu gosto muito, que se chama? É verdade, Elementar. Podem subscrever no meu site em rodolfocardoso.pt. Exato, é o nosso novo coach. É o nosso coach de produtividade agora. Para sermos mais produtivos, principalmente o Diogo está a precisar de umas aulas de produtividade. O Diogo hoje infelizmente não pode estar connosco. Espero acrescentar valor nas partilhas de quem decidir seguir a newsletter. Aqui é fácil acrescentar valor, pá. Aqui qualquer um que venha consegue acrescentar sempre valor ou mais valor do que nós acrescentamos, pá. Bom, antes de avançarmos com o nosso episódio, já sabem que podem subscrever o nosso podcast no Spotify, Apple Podcast ou Google Podcast, e temos também alguns dos nossos episódios no YouTube, onde podem ficar a conhecer-nos. Como sempre, deixamos toda a informação de que falamos em marketingproidiotas.pt. Antes de avançarmos com o nosso episódio, já sabem a mensagem do nosso patrocinador, servidoresverdes.pt, que já está online e onde já podem criar o vosso website. A servidoresverdes.pt ajuda-vos a passarem para um servidor com energia 100% renovável certificada e que permite também oferecer um site amigo do ambiente. E mais, se o vosso website for um WordPress, a servidoresverdes.pt ainda vos oferece uma otimização totalmente gratuita para que carregue mais rápido e lá está, consuma menos energia. Para saber mais, basta entrar onde? servidoresverdes.pt e deixarem lá o vosso contacto. Então, dá-lhe. Ok, então o tema que eu trago para hoje, para vocês, para todos nós, a refletirmos. Me, Myself and I. Segundo a McKinsey, 71% dos consumidores exigem personalização e 76% dos clientes sentem-se frustrados quando uma empresa não personaliza as suas ofertas. E é com este cenário de fundo que surge a hiperpersonalização. Segundo a Deloitte, a hiperpersonalização é a forma mais avançada que uma empresa tem de chegar a um único consumidor. Essencialmente passa por olhar para cada utilizador ou cada consumidor como único e não como parte de um qualquer segmento. Esta é uma tendência fortemente impulsionada pelos próprios consumidores que valorizam as marcas que o fazem em detrimento de outras, mas que também sempre esteve no radar dos profissionais de marketing. Tanto é que, no entanto, aliás, que para 63% dos profissionais de marketing a personalização é uma das grandes dificuldades, motivo pelo qual veem na inteligência artificial uma possível solução. Setores como a banca e saúde estão já a investir fortemente em soluções de hiperpersonalização, procurando compreender melhor as preferências dos seus clientes e fazer recomendações personalizadas com base nesses dados. E a minha questão aqui para todos nós discutirmos e para a audiência é: com tão pouca personalização, devemos começar já a preocupar-nos com a hiper? Muito bem. Obrigado, muito interessante. Então, atiro meu aqui de cabeça para isto. Eu acho que a personalização é sem dúvida a grande promessa da AI, porque permite que um sistema automatizado naquele momento crie alguma coisa só para mim, não é? Que pense naquela altura e crie alguma coisa para mim. Eu, por exemplo, se eu quisesse receber a newsletter tipo a Elementar, não é? Eu acho que o futuro disto tudo e mesmo das próprias newsletters vai ser, ok, receber a newsletter da Elementar, em que o Rodolfo criou o conteúdo base, mas eu depois quero pelo menos uma parte dessa newsletter personalizada para mim com base nos meus gostos ou na minha atividade profissional ou o que quer que seja. Por exemplo, eu receber uma newsletter em que ela vem com o conteúdo, mas depois para profissionais de marketing que trabalham em geração de leads. E aquilo de repente vem pode ser um tema tipo produtividade, mas como eu gerir essa produtividade para mim, eu acho que isso podia ser interessante. Eu acho que neste momento nós ainda falamos da personalização, da inteligência artificial ou hiperpersonalização,
no âmbito de recomendações, de escolhas, etc., eu acho que o futuro disto não é só a nível da recomendação, mas é a nível da produção do conteúdo em tempo real para mim, que é isso que o ChatGPT faz neste momento, não é? Então, por que não em todos os outros materiais de marketing as coisas serem produzidas na altura, para mim, com base nas minhas necessidades? Eu acho que isso era um grande desafio e acho que realmente era algo, é algo que eu estou desejoso de ver, porque vai aumentar muito mais a minha vontade de consumir conteúdos, porque às vezes nós consumimos aqueles conteúdos que sentimos não estão bem preparados para nós. Não, eu quero um conteúdo que esteja literalmente a falar comigo ou com as minhas necessidades do momento, que hoje em dia é geração de leads, mas eu amanhã se calhar até estava a precisar de conteúdos de produtividade para conseguir ir ao ginásio mais facilmente, não é? Mas acho que sim, sem dúvida é uma tendência super interessante. Mas aqui, mais do que isso, a minha questão também passaria por pensarmos um pouco se faz sentido nós falarmos sobre esta hiperpersonalização, que estou de acordo com o que acabaste de dizer, faz todo sentido as marcas pensarem em criar conteúdos muito mais personalizados, portanto, hiperpersonalizados ao consumidor, mas a minha dúvida é sempre esta, que é, nos dias de hoje, com tão pouca personalização, e contra mim falo, por parte das marcas, será que conseguimos dar este salto entre aquilo que é a falta de personalização e a personalização, ou a hiperpersonalização? É aí que reside mais o desafio. Se calhar o que nos faltam neste momento, parece-me que faltam ferramentas, talvez, não é? Nós hoje em dia criamos um e-book, criamos uma newsletter, criamos uma coisa qualquer. Se calhar nós já devíamos era ter ferramentas para criarmos este conteúdo e ter lá opções de hiperpersonalização, que é tipo, ok, quando o utilizador vier, tem um formulário que preenche e o output que recebe já é aquele conteúdo base hiperpersonalizado para ele. Se calhar ainda nos faltam algumas ferramentas para o conseguirmos fazer. Mas acredito que nós, enquanto produtores de conteúdo, a partir do momento em que isso aconteça e que estas ferramentas estejam disponíveis e sejam fáceis de utilizar, eu acho que não há limites e que vai se tornar talvez a principal tendência do mercado, não é? Ou seja, deixa de fazer sentido sequer fazer conteúdos que não sejam hiper personalizados. Fred. Eu estava aqui a pensar em duas coisas, que é assim, o Rodolfo já nos deu aqui um desafio que é dizer-nos automaticamente que não há uma personalização adequada, quanto mais hiperpersonalização, certo, Rodolfo? Sim, é um pouco isso, sim. Pronto. A metáfora que me ocorre é tentar correr antes de saber andar. Portanto, aqui no contexto da hiperpersonalização, é como tentar correr a maratona, ou seja, é um desafio significativo, requer, como agora estava a ser dito, preparação, formação, tecnologia, e nós andamos a tropeçar nos primeiros passos da personalização básica. Ou seja, correr a maratona seria prematuro. Portanto, tornar-nos competentes é necessário. Agora, talvez seja um pouco crítico na observação de que hoje ainda não a personalização... tu não disseste que não existe. Qual foi a expressão que tu usaste, Rodolfo? Eu digo é que existe tão pouca. E, por exemplo, existe tão pouca. Por exemplo, pegando ali no exemplo do Miguel, que estava a utilizar a minha newsletter como exemplo, por si só, o meu projeto já é uma coisa muito personalizada, ou seja, é para um nicho, já não tenho uma preocupação de chegar a muita gente. Mas o que acontece, por exemplo, com marcas é o facto de, por exemplo, subscreveres uma marca e a marca enviar-te newsletters com promoções de roupa de mulher, por exemplo, para mim, quando não faz... Isso é horrível. Isso é horrível. E isso é um sinal para mim da pouca personalização. É aí que eu quero chegar, ou seja, as marcas, podia aqui numerar várias, têm dados suficientes para saber como chegar até mim e o que é que eu compro e no limite, qual é que é o meu género. E, portanto, por aí é o facto que me leva a dizer que existe tão pouca personalização. É este desafio. Então, se calhar, vou poder aqui fazer uma reflexão sobre os dois conceitos. Portanto, personalização para adaptar a experiência do cliente às necessidades, interesses e comportamentos. Neste caso, é uma estratégia comum e como tu disseste, é adaptar pequenas ofertas. Dados demográficos, foi homens ou mulheres, foi o exemplo que tu utilizaste, não é? Histórico de compras, interações com a empresa. No contexto que estavas a usar, portanto, é como uma loja de roupas online, foi roupa que tu disseste, não foi? Sim. Portanto, enviar e-mails personalizados com os clientes com base nas compras anteriores, ou então, se um cliente comprou principalmente roupas femininas do passado, a loja pode personalizar os e-mails para incluir mais ofertas e recomendações. Portanto, personalização, check. Hiperpersonalização, exemplo do Spotify, ou seja, utiliza a hiperpersonalização para criar listas de reprodução a descobertas da semana, que eu adoro no meu caso, que eu ouço muita música. Ou seja, neste contexto era usar o quê? Tecnologia, análise de dados, uma experiência altamente individualizada para cada cliente, e isso pode incluir ou não a inteligência artificial,
machine learning, ou seja, compreender os comportamentos de compra. Portanto, neste contexto, eu realmente concordo que é um desafio. Eu até colocava aqui o seguinte, até porque daqui a pouco vou tocar neste tema, porque este não é só o desafio do querer, agora também há o desafio da ética e da lei, no contexto da privacidade, que é o tema que eu vou trazer. Ou seja, o que eu diria é, concordo, se for neste contexto concordo, ainda há muitas empresas que não estão a fazer a personalização bem feita. Agora, na verdade, a hiperpersonalização depende aqui de uma coisa, que é a captação de grandes volumes de dados, que é outro patamar as marcas também fazerem. Eu acho que isso sim pode ser problemático por dois motivos. Mesmo querendo, é preciso também a formação de fazer isto de forma ética e responsável. Um exemplo rápido. A propósito do Midjourney, da inteligência artificial, colocou-se a questão de onde é que a empresa, a OpenAI, foi buscar os dados, onde é que foi buscar a informação. Então falou-se que fez um varrimento das imagens que já existiam do Shutterstock. Pronto, isto só para dizer o seguinte, claro que não estamos a falar a um nível de Big Tech, mas esta questão da ética, da responsabilidade sobre onde é que se vai buscar os dados para poder fazer essa hiperpersonalização, aí já é relevante, porque se os profissionais de marketing estão a tentar melhorar a sua competência, a sua personalização, respeitar a privacidade e o direito dos clientes é uma coisa fundamental. Mas parece que há aqui Eu agora que comecei a refletir um bocadinho mais sobre a pergunta do Rodolfo, tu trouxeste Big Data, trouxeste tudo mais alguma coisa, mas se ele está na newsletter de uma loja de roupa e ele é homem, isto não é preciso Big Data para isto, é simplesmente não lhe enviem isso, não é? Enviem com base nos gostos. É a primeira fase? Sim, se calhar isso é personalização. Sim, se calhar começa por um formulário tipo... até pode ser o cliente, nem precisa ser inteligência artificial a fazer isto, não é? O cliente preenche um formulário a dizer, olha, eu gosto deste tipo de roupa, este é o meu tamanho, não é? Ou até, mete até as medidas ou qualquer coisa e a marca começa ali a tentar puxar-lhe esse tipo de coisa. Até acho que podia ser interessante, por exemplo, o cliente dizer... Olha, estas são as minhas influências do ponto de vista de música e tal, porque nós pela música conseguimos perceber muito bem o que é que uma pessoa vai gostar de vestir ou não. E aí sim já entrava a inteligência artificial. Eu acho que o mundo agora, estes próximos 20 anos, eu acho que vão pertencer à personalização. Eu sei que nós já dissemos isto no passado, mas acho que realmente as marcas que vão ter de começar a fazer um esforço porque o próprio cliente vai começar a exigir mais. É a minha visão agora do mercado para o próximo tempo, é o cliente vai exigir personalização. A sério, já não é a brincar, porque senão vai ao ChatGPT e resolve problemas ali. E as marcas, se querem continuar a responder às perguntas dos clientes e a ser relevantes, têm de se tornar também personalizáveis e contextualizáveis para o cliente. Mas vocês reconhecem... Desculpa, só acrescentar um dado que no estudo onde fui buscar estas ideias, uma das questões que se colocava, uma das afirmações que se colocava é que 90% dos consumidores valorizava mais aquilo que eram os anúncios personalizados. Portanto, também entramos nesse caminho que é a eficácia e eficiência do anúncio, não só dos conteúdos, mas também daquilo que é publicidade, beneficia desta personalização. E eu aqui, atenção, eu sou completamente a favor desta questão, acho que é importante nós refletirmos sobre a hiperpersonalização, esta próxima tendência, que se calhar daqui a uns meses vai ser no final do ano, naquelas tendências para 2024, aqueles lançamentos sempre que todos os marketeers adoram olhar, mas se calhar temos que primeiro pensar na questão da personalização, e eu acho que começa por aí, como o Miguel dizia, tem o meu nome, tem o meu género, que fui eu que defini, tem um registro de compras, podemos começar por aí a fazer uma pequena personalização. E isto é aplicável a tudo, por exemplo. Se nós olharmos ou no meu caso, na WebHS, o que nós já estamos a pensar fazer é exatamente isso. Nós vendemos um tipo de serviço, alojamento online, servidores muito específico, e vamos cada vez mais procurar conduzir o utilizador a decidir qual é que é o tipo de produto que ele precisa e não tentar fazer uma venda maximizada, digamos assim. Ou seja, existem clientes que se calhar não precisam do servidor e nós temos que, eventualmente, até na nomenclatura do próprio produto, fazer ver ao utilizador que é aquele produto que ele precisa e não outro, ajudá-lo a chegar a esse produto. Eu acho que isto é transversal a todas as marcas, produtos, etc. Exatamente. Eu ia só comentar que eu acho que todos nós hoje reconhecemos que, de uma forma geral, as Big Tech, por exemplo, o caso da Amazon, que utiliza a hiperpersonalização, ou seja, comportamento de navegação, envia-mails personalizados com base no histórico de compras, visualizações dos produtos.
a Netflix, a Spotify, a Booking, são exemplos que já usam isto, para eles é o métier. Eu acho que o desafio, ou seja, é regular este tipo de tema da personalização. Eu acho que o desafio maior é este que o Rodolfo agora tocou, no ponto que é, sim senhor, para eles que têm dinheiro e têm tecnologia e capacidade de formação a alta velocidade, excelente, boa. Então, e para as PMEs e para empresas como a WebHS e outras semelhantes, como é que se faz o desenvolvimento? Aí é que está o desafio. Faltam ferramentas neste momento, ferramentas acessíveis em que tu pagues tipo $70 por mês a qualquer coisa, e consegues trabalhar de uma forma personalizada para todos, porque a inteligência artificial está a trabalhar nisso, não é? E por acaso é uma boa ideia para uma startup. Se vai ser uma tendência. Miguel vai abrir mais uma empresa. Exato, já que isto aqui tem de se abrir pelo menos 10 para uma funcionar. Vamos à porta do Web Summit. Exato. Procurar fontes. Antes de passarmos ao próximo tema, já sabem, se estão a gostar do que estão a ouvir e se ainda não são subscritores, por favor, façam-no agora. Já sabem que estamos no Spotify, Apple Podcast ou Google Podcast. Subscrevam-nos lá e se gostarem bastante do episódio, por favor, deixem-nos uma avaliação que é muito importante para nós. Garantias malucas ou somos nós os malucos que não as exigimos? Os que me conhecem sabem que a minha indústria é a geração de leads e vendas, e como esta é uma daquelas indústrias em que temos de estar literalmente sempre a correr, a otimizar resultados, a fazer testes para entregarmos resultados, a recebermos o dinheirinho, para recebermos o dinheirinho ao final do mês, geralmente somos as pessoas mais estressadas na indústria do marketing digital. O pessoal do branding pode relaxar e dormir bem à noite sabendo que no dia a seguir o mundo está seguro, os logotipos continuam bonitos, os cartões de visita continuam guardados na carteira. E bem, vocês estão a perceber a ideia. Eu, como passo as noites em claro, geralmente aproveito para ler, ver landing pages e cursos. Vou vendo um bocadinho de tudo. E uma das coisas que eu vejo e sinto que tem mais influência na parte das vendas são as garantias. Okay? E essa é sem dúvida uma das maiores diferenças entre Portugal, Estados Unidos e Brasil. Eu consumo muito conteúdo vindo de fora. E cá em Portugal, eu não sei se vocês têm essa sensação, mas parece que damos garantias que são sempre assim um bocado frouxas. Tipo, imaginem, quando há a garantia, geralmente existe um título, uma explicação. Cá em Portugal, quando nós falamos da garantia, dizemos, ok, garantia de satisfação ou garantia de qualidade. E muitas vezes nem dizemos em que situações é que nós devolvemos o dinheiro, nem nada disso. Parece que até temos medo de falar em lojas de e-commerce sobre aquelas garantias legais como as dos 15 dias para a devolução de alguma coisa que compramos, não é? Apesar de ser um plus na altura da venda... Sim, Fred, ias dizer alguma coisa? Não, estava achando interessante. E estava a pensar nas leis que nós temos, que têm vindo a evoluir em relação a isso. Sim, por exemplo, imagina, eu não sei se é aos 15 dias ou se é 30, sinceramente não sei porque não estou bem dentro da área do e-commerce. Mas esta lei, esta garantia legal, até deve ser uma coisa promovida no site para facilitar a compra, não é? Diminui o risco. Quando eu estou a ver as páginas americanas ou brasileiras, parece que as garantias são sim, completamente doidas. Nos Estados Unidos, as garantias parecem estar sempre associadas a um resultado incrível, do género, imaginem, a garantia que ou tens clientes ou nós pagamos a publicidade até teres. Se não tiver, tipo, o título da garantia é este e depois a explicação. Se não tiveres 50 novos clientes a bater-te à porta nos primeiros 30 dias, devolvemos o teu dinheiro e trabalhamos à borla até conseguires e ainda pagamos a publicidade. Ok? Sei lá. Se eu estiver a tentar contratar um serviço para me arranjarem clientes, eu olho para esta garantia e digo, bora, não é? O que é que eu tenho a perder? Eu vi uma do Brasil, na área do fitness, que era, ou recebes um elogio em relação ao bumbum em 60 dias ou devolvemos o dinheiro. Era algo assim deste género, ok? Eles metem lá um gajo no ginásio. E agora a pergunta que eu coloco, eu próprio também já fiz algumas campanhas em que dava garantias, não relativamente a bumbum, mas relativamente a resultados, ok? E apercebi-me que a taxa de conversão aumenta exponencialmente. Agora a questão é esta, se nós vendemos resultados ao cliente, porquê é que nós temos tanto medo de dar uma garantia desse mesmo resultado, não é? Nós temos medo do quê? Da nossa capacidade de entregar o resultado, que toda a gente nos venha bater à porta a pedir o dinheiro de volta. Aí é que a coisa se torna muito interessante. A maior parte das pessoas, segundo os gurus americanos, nunca aciona a garantia mesmo que não tenha resultados, porque sabe que há sempre qualquer coisinha do seu lado que falhou, ok? Nós, obviamente, nós estamos a falar de um tipo de negócio, seja negócio de serviços, ok? E eles também dizem que uma garantia deve ser sempre um risco calculado, ou seja, se nós conseguimos aumentar exponencialmente as vendas porque temos uma garantia forte e que não é frouxa, que seja completamente doida e que baixe completamente o risco da decisão de compra,
Então, com o número de vendas superior que nós temos, também podemos suportar algumas das pessoas que poderão pedir o dinheiro de volta. Está aqui outro exemplo de uma garantia maluca, tipo, por exemplo, ou gostas deste podcast, ou o Diogo vai à tua casa ler o podcast ao vivo e ainda te dá 500 euros em serviços de servidores-verdes.pt. Neste caso, o esforço de aturar o Diogo durante 1 hora é tão grande que as pessoas preferem não assinar a garantia e dizer que gostam do podcast e partilhá-lo nas redes sociais, ok? Mesmo que isso signifique perder 500 euros em serviços. Questões para o painel. Vocês dão garantia dos vossos serviços e acham que nós em Portugal temos medo de dar garantias fortes daquelas que se tornam irrecusáveis a aceitar o produto? Se calhar, começamos pelo nosso convidado. O nosso convidado. Ok, bom, é assim, em termos práticos, acho que no caso da WebRS não temos no nosso site um bem explícito ou bem escrito algures que devolvemos o dinheiro em caso de insatisfação, etc. Até porque eu diria que no caso do serviço que nós prestamos, antes, na maior parte das vezes, antes da tomada de decisão, o cliente acaba por trocar muitas mensagens connosco e avaliar o serviço e, inclusivamente, se assim pretender, até inclusivamente experimentar o serviço. Temos vários casos em que damos essa possibilidade de experimentar o serviço para perceber se está de acordo com as suas necessidades, como é que funciona e depois tomar uma decisão informada. E acho que essa é a melhor garantia que nós damos, é que ele tem essa garantia de poder experimentar o serviço e de estar insatisfeito, nunca dificultarmos, ao contrário. E aqui fica quase uma mensagem subliminar. Ao contrário de outros concorrentes, dificultar muitas vezes a saída da nossa empresa para outra. Nunca temos esse problema. Se não estão satisfeitos com os nossos serviços, deixamos-os ir. Agora, também aqui o que acontece muitas vezes é que existe também aqui uma dependência às vezes daquilo que é o resultado deles. Ou seja, eu quero ter um site mais rápido. Contrata um servidor connosco para ter o site mais rápido. Eu posso garantir que o serviço do nosso lado corresponde a essas expectativas, agora não consigo controlar aquilo que eles colocam no site, não é? E depois aí há toda uma questão que nos ultrapassa e que, imaginando, por exemplo, um clássico, quando falamos do WordPress, o utilizador que tem um WordPress e que decide colocar 50 plugins no WordPress a fazer 50 ou 60 tarefas. Fica complicado que o site fique efetivamente mais rápido, mesmo que esteja no melhor servidor que nós podemos oferecer. Portanto, aí a questão da garantia da nossa parte é dada sempre, portanto, e mantemos sempre esta relação com os nossos clientes, que até costumamos dizer que é quase aquela conversa de marketing, mas é verdade, uma parceria com eles para ajudá-los também a alcançar os seus objetivos. Portanto, assim, de uma forma, respondendo à questão, não oferecemos a garantia de forma explícita, mas está implícito que existe essa garantia se estiverem satisfeitos de nós chegarmos aqui a um consenso e de alguma forma seguirmos caminhos separados. Agora, o que tu dizias é muito comum e eu também vejo muito isso, principalmente naquilo que são os criadores de conteúdo, Creator Economy, principalmente, por exemplo, nos Estados Unidos vê-se muito isso, nos cursos, etc., de compras o meu curso, se não mudares a tua vida, devolvo-te o dinheiro, etc. E, de facto, acho que no nosso caso em Portugal o que falta ainda é um pouco essa cultura de entender quais é que são os triggers que muitas vezes levam o consumidor a comprar. Falta em muitos aspectos e a garantia, parece-me a mim, é um deles também. E acima de tudo, e para terminar, acho que também existe muito esse receio por parte das marcas de se verem obrigados efetivamente a devolver o dinheiro ou repor o que seja e por um lado também preferem, mesmo que sejam legalmente obrigados, a não publicitar isso e a não tirar partido dessa vantagem e ver antes como uma desvantagem e então dizer, pá, não digas a ninguém porque assim a gente, se correr mal, ninguém se chateia. Mas pronto, acho que é a minha opinião relativamente a esta questão das garantias. Sim, bem visto. Sim. Bem, vocês dois fizeram a super análise. Só para complementar, eu acho que nós podemos interpretar as garantias como uma ferramenta no arsenal de marketing, ou seja, as ferramentas são uma importante, uma mais-valia na construção da confiança, na redução do risco percebido pelos clientes e em qualquer serviço a garantia realmente pode funcionar como um sinal de confiança e credibilidade. No contexto português, ou seja, em Portugal, eu acho que a abordagem é mais cautelosa, mais conservadora em relação às garantias, e estou a falar das garantias porque existem... depois depende do mercado, não é? Mas nós temos as legais e depois temos aquelas que são comerciais, que eu acho que era aquela onde o Miguel estava a tocar. Estas diferenças culturais entre os Estados Unidos,
que estão mais orientados para o risco, e do Brasil, que são mais audiciosas, eu acho que podem ser mais comuns. Agora, por exemplo, na área da formação, que era onde cá por atuar, onde me lembro já ter praticado algum destes tipos de garantias. Há a garantia da devolução do dinheiro, portanto, que é mais comum nos cursos. Basicamente, se o aluno não estiver satisfeito, durante um X período de tempo, 7 ou 30 dias, pode ter o reembolso total. Depois temos a garantia de satisfação, que vocês ainda agora falaram. Se não estiver satisfeito com o curso, desde que tenha feito algumas partes do curso, portanto, também pode pedir o reembolso. E depois tem a garantia de resultados. Esta é mais difícil. Foi o exemplo do bumbum, do elogio. Portanto, no caso, se não conseguirem, têm direito ao reembolso ou uma assistência adicional. Pronto, só para dizer o seguinte. Eu acho que realmente as garantias devem ser usadas em conjunto com outros elementos, como a qualidade do produto e do serviço. Acho que pouca gente vai discordar disto. Ou pensar no atendimento ao cliente neste contexto. Ou isto tudo para a construção forte da marca. A propósito do tema das leis. Então, o que é que sucede? Nós temos os direitos do consumidor na União Europeia. Em todos os produtos vendidos na União Europeia vem com uma garantia legal mínima de 2 anos. Portanto, se o produtor apresentar defeito ou não corresponder à descrição, o consumidor tem direito à reparação, substituição ou redução do preço ou até reembolso. Em Portugal, desculpem, também existe um decreto-lei em relação a esse tema, que no fundo é uma transposição, mas que refere o seguinte: 2 anos para bens móveis e 5 anos para bens imóveis. Em resumo, portanto, e reforçando, isto é mais uma ferramenta para o arsenal, para o arsenal do marketing, para criar confiança e credibilidade. Portanto, eu raramente utilizo, a não ser que seja no contexto da formação. Sabes que falaste aí dos 7 ou 30 dias, e eu estive a estudar aqui um bocadinho esta ideia das garantias. Eles até dizem que quanto mais estendida for, menos as pessoas a acionam, porque 30 dias ou 7 dias é rápido, não é? Mas se for 180 dias ou 1 ano até, as pessoas vão se esquecer que têm essa garantia, ok? Eles têm isto das garantias, está muito estudado por eles. Nós cá parece que estamos sempre a tentar limitar ao máximo a garantia, e a ideia é mesmo... Mas no fitness, é isso? Não, em tudo. Tu quanto mais limitas a garantia... Sim. Desculpe interromper. Acho que existe também uma relação que é muito que se vê muito nessa questão das garantias, principalmente, como eu dizia, que é a realidade que eu conheço melhor, nos Estados Unidos, nomeadamente cursos. Eu acho que existe muito essa lógica de estender a garantia ao máximo, porque é uma lógica de confiança, que é estou-te a oferecer um produto tão bom que é muito pouco provável que tu vais pedir o reembolso do dinheiro. Há 3 ou 4 criadores de conteúdo que já viu o curso, que é: fazes o meu curso e isto vai transformar a tua vida porque vais conseguir fazer isto e aquilo. E se não estiveres contente, eu devolvo-te o dinheiro. Mas a questão é, mas depois quando lês toda a página e quando lês com atenção, eles dizem: mas tens que seguir tudo o que eu te vou dizer e tens que estar presente em todas as aulas. Ou seja, há ali aquelas nuances que é: ok, vou fazer 10 aulas ao vivo durante 1 ano ou durante 6 meses. Se faltares a uma, depois não me podes vir pedir o dinheiro porque não cumpriste tu a tua parte. E, portanto, eu estou a cumprir a minha e estou a entregar valor. Mas isso faz esse reforço de confiança junto do utilizador. Quando tu dás uma garantia de 7 dias, até o próprio utilizador diz: se isto fosse bom, a garantia era mais tempo. E acho que também, como dizias e bem, se for de 1 ano, o pessoal acaba por esquecer que tem a garantia. Até porque a maior parte do pessoal da área dos cursos e essas coisas... Nunca vi. Sim, até à lifetime guarantee. O quê? Dão uma garantia para a que eu vida. Na área dos cursos, então, existe uma estatística qualquer que só 3% das pessoas, ou o que é, compram o curso e realmente o fazem, porque muitas compras são por impulso, são feitas na altura e depois a pessoa nunca tem tempo para começar aquilo e aquilo fica na gaveta. Eu próprio tenho no meu e-mail uma pasta que eu chamo Bought Stuff, que é coisas que eu comprei e que estão ali para eu um dia fazer, e eu ainda tenho ali aquilo. Depois acontece que eu comprei um curso e vai lá e já não dá para aceder, não é? Pois. Exato. Onde é que se pedia a garantia de volta? Onde é que isto está? Não, nem sei. Mas pronto, era o meu tema de hoje. Já por curiosidade, vocês já acionaram alguma vez garantias no que diz respeito a conteúdos de informação? Nunca. Não. Eu não queria mentir, mas eu acho que agora há pouco tempo fiz isso. Em produtos físicos já fiz, mais que uma vez. Sim, mas eu acho que já fiz isso num curso qualquer, tenho ideia. Que comprei e depois fiquei a pensar e a evolução foi tranquila ou foi difícil? Sim, não, mas foi tranquilo. Mas também foi num prazo muito rápido, portanto acho que não... Mas foste Aldrabão
Ou seja, tu fizeste o curso e depois devolveste ou devolveste sem ter olhado? Tu viste? Eu tenho ideia, agora não me recordo qual foi, mas eu tenho ideia de comprar o curso, de ver e de perceber, tipo, isto não é mesmo para mim, e porque, enfim, era um nível muito inicial. Mas, desculpe, senhor Ministro, não percebeu a pergunta. Você devolveu porque não gostou ou porque percebeu que se enganou na compra? Devolvi porque eu percebi que me enganei na compra, porque não seria o mais indicado para o nível de conhecimento que tinha naquele momento. Então está a dizer que é justo comprar serviços e devolvê-los logo de seguida por um erro seu. É isso que está a dizer. É um facto. Mas vai lá que ele assinou a primeira diretiva da Comissão de Inquérito, que não me lembro. Exatamente. Eu agora não estou a recordar dos factos. Não quis recorrer à segunda, que era pedir-vos um momento para procurar aqui nos papéis, mas isto ficou muito estranho no podcast. Qual foi a hora da compra e do risco? Então, mas entregas o telemóvel aqui à comissão, que é para nós vermos os e-mails trocados com eles? Olha, como diria a outra, eu nem sabia que dava para ver documentos no telemóvel, portanto... Essa está melhor. Acho que sim, muito bem. Bom, antes de passarmos ao próximo tema, já sabem que agora temos o nosso grupo do WhatsApp, que vocês podem aderir através do link w.marketingporidiotas.pt. Para quem não está lá, é um grupo onde estamos nós, estão muitos dos nossos ouvintes, e onde nós partilhamos, além de muitas questões e notícias e novidades sobre o mundo do marketing, tecnologia e negócios, partilhamos também todas as semanas um conteúdo exclusivo do podcast. E esta semana o conteúdo exclusivo tem tudo a ver com os temas que falamos, que fala precisamente da hiperpersonalização da jornada do cliente usando os dados de AI. Um estudo da Deloitte que descreve como adaptar-se à nova realidade onde as marcas procuram uma estratégia de marketing hiperpersonalizada, impulsionada por dados, análise e inteligência artificial e para responder às necessidades em constante mudança e oferecer experiências relevantes e contextualizadas em tempo real dos seus clientes. Portanto, este é o conteúdo exclusivo. Já sabem, w.marketingporidiotas.pt. Bom, então hoje o tema que vos trago é este alinhamento da inteligência artificial e o marketing, a fusão que está a reconfigurar as nossas vidas, e alerto já aos nossos queridos ouvintes, o estimado painel, que alonguei-me um bocadinho na ausência do Diogo para fazer aqui a Roldana da Morte, estendi-me aqui um bocadinho a explicar, mas estou confiante que vai ser construtivo. Então, está na hora de despertar a vossa curiosidade no mundo da inovação, das tendências tecnológicas emergentes. O assunto é familiar à maioria dos nossos ouvintes, a maioria sabe que o mundo tecnológico tem estado bastante agitado. Para aqueles que ainda não estão a par, então a Meta, a empresa-mãe do Facebook, foi recentemente alvo de uma multa recorde pela Autoridade Europeia de Proteção de Dados. Ficamos a saber que a Comissão Europeia tem sérias preocupações sobre as transferências de dados da Meta Platforms, o que culminou numa multa monumental de 1,3 mil milhões de dólares. Porquê? Pergunto a vocês. Bem, o regulador europeu está a repreender a Meta por transferir e armazenar dados de utilizadores europeus nos Estados Unidos e, de acordo com a Comissária Europeia para a Proteção de Dados, a senhora Helen Dixon, nossa convidada daqui a alguns episódios, sabe-se lá, estas transferências não garantem o nível de proteção que a legislação europeia exige. Ora bem, dizem vocês, mas eles nunca pagam. Olha, hoje mesmo, no dia que estamos a gravar o podcast, o Tribunal de Justiça da União Europeia reforçou que a Meta terá que pagar 8 milhões de euros por desrespeitar a concorrência europeia num processo de proteção de dados. Portanto, a coisa vai lá. Eu sei, isto pode parecer-vos familiar. O que é? Possivelmente os europeus estão a olhar para os Estados Unidos da mesma forma que os americanos olham para o TikTok e o seu envolvimento com o governo chinês. A solução proposta é semelhante, ou seja, manter os dados isolados no país de origem. Além disso, há uma terceira e recente decisão que obrigou a Meta a dar aos utilizadores europeus a opção de optar por não receber certos tipos de anúncios, de acordo com o Wall Street Journal, cujo link também depois deixo no site. Portanto, agora, ou seja, os europeus podem dizer, não quero ver este anúncio assim, assado. Portanto, caros ouvintes, esta questão vai muito além da Meta. Isto é só um exemplo, porque a multa foi esta semana, dos 1,3 mil milhões, e a decisão dos 8 milhões para pagar está confirmada. E foi hoje. Portanto, este ano, o que nós conseguimos ver é o seguinte. Todas as grandes empresas, todos os gigantes da tecnologia, estão a ser postos à prova pelos reguladores europeus
graças a novas leis, e uma delas é a lei dos serviços digitais, que nós já falámos em anteriores episódios. Esta semana queria fazer aqui um complemento, que é, houve uma conferência da Google, houve uma conferência da Meta, e houve uma conferência que eu vou destacar, que não é de um nem do outro, que foi em Nova York, que é Brent Martin AI. E falou-se do quê? Da capacidade de inteligência artificial de gerar e-mails de clientes, landing pages, como o Bubble Leads. Não é Bubble Leads. Qual é que é? Não. Enganei? Bubble Leads, sim, Bubble exatamente. Anúncios de pesquisa e até vídeos publicitários, que nós já vimos isto a correr na internet, e isto pode alterar radicalmente a forma como as marcas comunicam connosco. Agora, apesar deste futuro promissor, existem riscos. Ou seja, estas preocupações com a segurança da marca e a quantidade dos conteúdos gerados pela inteligência artificial, que parecem mesmo reais. Ontem vi uma imagem, parecia que havia um ataque do Pentágono e afinal não era nada. Portanto, qual é que é o futuro aqui para as marcas? E estou a aproximar-me do fim. As marcas vão ter que desenvolver os próprios modelos de AI, que foi um tema que o Miguel trouxe já sobre, se não me engano, há 2 episódios que decorreram. Ou seja, os seus próprios modelos, treinados com os seus próprios dados, seguindo o exemplo. Se quiserem ver, o link também está no site, que eu vou deixar este episódio, da Bloomberg GPT. A Bloomberg GPT, que é da Bloomberg, criou o seu próprio modelo. Portanto, as empresas têm de se preparar para quê? Para uma fusão inevitável entre, 1, inteligência artificial, 2, marketing. Portanto, a situação da Meta, com a multa recorde mencionada anteriormente, serve de aviso para todos nós. Ou seja, devemos ter em mente que, por mais aliciante que seja a promessa da personalização, que foi o tema que o Rodolfo trouxe há pouco, e a conveniência trazida para a inteligência artificial, nós não podemos comprometer a nossa privacidade. Esta é a mensagem que vos deixo. Isto é, tornar-nos mais vigilantes a exigir que as nossas informações pessoais sejam tratadas. Este tema da personalização o Miguel tem um slogan próprio, que os nossos ouvintes conhecem, mas em última análise nós estamos apenas a começar a compreender o que é que a inteligência artificial pode trazer ao mundo do marketing, ou seja, estamos a arranhar a superfície de uma questão intrigante. Portanto, fica a minha questão para vocês, queridos amigos do painel, estimados ouvintes, que é a seguinte, uma pergunta robusta, já sabem que eu gosto de uma robustez aqui na prova. Quais são os desafios? Quais são os desafios que as marcas terão que superar para adaptar-se à forma como a inteligência artificial funciona no âmbito do marketing? Será que tem que produzir os tais guias de estilo, os tais chatbots internos? O que é que tem que fazer para começar a trabalhar com isto? Uma pergunta Rodolfo? muito intensa. Exato. Enfim, eu aqui daria até um passo atrás, numa tentativa de fugir a responder a esta pergunta. Que é, eu acho que o que falta aqui também é, quando vejo estas notícias, fico sempre muito espantado com o nível da legislação a nível europeu, e depois lembro-me da aplicação do RGPD em Portugal, que é praticamente inexistente, e só de vez em quando é que surge um ou outro caso de multas a uma outra empresa, só para fazer ver todos os outros que existem regras na proteção de dados. E acho que aqui, quando falamos em inteligência artificial, é quase um bocadinho fazendo aqui a ligação com o tema que eu trouxe, que é, estamos a dar um passo maior do que a perna, porque se ainda não fazemos uma coisa tão básica, já estamos a pensar em coisas completamente surreais, na minha perspectiva, para a maior parte das empresas, aqui na questão de criação de chatbots com inteligência artificial própria, etc. Acho que, acima de tudo, e era aí que eu queria dizer quando dar o passo atrás, que eu acho que é importante começarmos pela questão da literacia digital dos utilizadores, que é, eu, enquanto utilizador, tenho que ter presente que os meus dados estão, onde é que estão os meus dados e de que forma é que eu posso limitar a minha exposição a determinadas empresas. Porque nós estamos sempre aqui, nós, instituições neste caso, estamos sempre a correr atrás das empresas para multar as mesmas por utilização indevida dos dados pessoais dos utilizadores, mas depois esquecemos de fomentar estas boas práticas junto dos próprios consumidores, não é? Porque se formos perguntar, nós acabamos de estar aqui numa bolha, mas se formos para a rua perguntar às pessoas que se sabe onde é que estão os seus dados, claramente eu arriscaria aqui dizer que a maioria não faz a mínima ideia, que lá está, a maior mentira que existe na internet. E nem quer saber. Pronto, exatamente. E depois todos eles fizeram parte da maior mentira que existe na internet, que é
li e aceitei os termos e condições e, portanto, quando fazemos sempre, assinamos, aí é a mesma expressão, assinamos de cruz, que lemos e aceitamos os termos e condições de todas as plataformas, torna-se complicado depois também exigir às empresas uma maior responsabilização pela utilização indevida. Como é óbvio, podem existir regras como essa que referiste de, ok, os dados dos utilizadores europeus devem permanecer na Europa ou no seu país de origem, etc., por uma questão de salvaguarda. Mas a mim parece-me que são sempre medidas curtas quando nós não tentamos combater a raiz do problema, que é a falta de literacia por parte dos utilizadores e a falta de preocupação dos próprios em perceber onde é que estão os seus dados e que tipo de ações é que podem fazer para se protegerem online com os mesmos. Agora, claro que as empresas aqui, mais do que serem culpadas, eu acho que deveriam de ser parceiras também nesta senda, digamos assim, de tentar educar o consumidor para uma melhor utilização das plataformas. Acho que é mais por aí. Mas, como é óbvio, nós sabemos que existem sempre aqueles interesses que elas não conseguem se deixar de ligar e, portanto, a parte comercial é muito importante e existe uma grande pressão também de todos os lados quando estamos, imagino eu, não é? Quando estamos numa empresa com uma meta de tentar gerar lucro com os seus anúncios, com as suas soluções e, portanto, há uma pressão de todos os lados e então o elo mais fraco é sempre o utilizador, que lá está, é o menos informado no meio disto tudo. Portanto, não sei se respondo à tua questão, mas em termos de tema no geral, eu acho que acima de tudo, e isto acho que é quase uma responsabilidade de todos nós, individual de nos informarmos, mas também enquanto profissionais da comunicação nas várias áreas, tentar fazer ver sempre aos utilizadores, sempre que nos seja possível, e educar também os utilizadores para uma melhor utilização dos meios online. Super reflexão, Miguel. Como é que vais acrescentar valor? Rodolfo. Não, pensei que tinhas enganado o nome. Super reflexão, Rodolfo. Passando para ti, Miguel, como é que tu vais superar esta resposta? Eu acrescento valor, começando por dizer que a privacidade é uma tanga. Podem inventar todas as regras que quiserem. Nós, enquanto tivermos ministros que trocam segredos de Estado pelo WhatsApp, não venham com coisas, não esqueçam isto da privacidade. Os dados estarem aqui ou nos Estados Unidos, eu acho que é exatamente a mesma coisa. Qual é que é a diferença de haver um servidor que está aqui ou está lá? Se for preciso, a Facebook, a Meta... Desculpa interromper-te, a diferença principal é que, até se te recordas, o que é que o Edward Snowden... Não, eu estou a fazer o símbolo com a mão de conversa. A diferença real é zero. Sim. Ok, que um está sobre as legislações europeias e outro está sobre as legislações sei lá de onde, não é? Era isso que ias dizer ou não? Não, eu ia-te recordar que um dos motivos pelo qual o Edward Snowden foi, estou a dizer mal não, mas vocês sabem que Edward Snowden foi banido, foi precisamente por transpor que os serviços como a CIA, o FBI, etc., utilizavam e abusavam dos dados sem qualquer critério. Naquela época, e o que é que nós temos falado sobre a China? Que utilizam os dados e obrigam as empresas de comunicações a darem dados sobre as pessoas. Hoje, em Portugal, na União Europeia, a coisa não acontece a esse nível, mas que a gente saiba. Não é? É preciso um pedido formal. Fred, o resumo do Miguel sintetizou um bocadinho ali em 2 ou 3 palavras o que eu queria também transmitir, que é um bocado uma tanga, e o exemplo do governo é sintomático do problema, que estamos a falar de pessoas que à partida se têm um grau de conhecimento superior, ou deveriam ter, e no entanto decidem que o WhatsApp é o melhor sítio para trocar mensagens com segredos de Estado e com decisões de milhões e milhões de euros que, enfim, devem de ser todos, que devem de alguma forma estar protegidas, não é? E depois também temos o outro caso de, ok, o documento só está no computador de uma pessoa, não está noutra, quer dizer, eu acho, eu ouço isto e penso o quão difícil é eu, no meu trabalho, às vezes, guardar o que quer que seja no computador, porque me pedem para guardar aqui e acolá por causa de questões de segurança, e depois ouço e vejo notícias do governo que faz isso completamente como um miúdo. Sim. Apesar que surgiu uma notícia agora recentemente, nós somos o segundo país da Europa com menos incidências de crimes informáticos. Ouviram? Ouvi. Miguel, não queria atropelar, mas queria só recordar-te o seguinte para o contexto da tua resposta, que é, nós ainda há pouco tempo tivemos a discussão, quando digo em Portugal, do tema dos metadados. Aliás, até
curiosamente, na comissão recente onde o Frederico Pinheiro falou, ele até referiu, se conseguisse perceber os metadados do fonema que supostamente ele e o Galamba trocaram, porque estes metadados têm esta função de facilitar o entendimento dos relacionamentos entre a informação dos dados. E nós tivemos as regras da conservação dos dados gerados e tratados no contexto da oferta de serviços das comunicações, foi em abril de 2022 que foi o acórdão do Tribunal Constitucional, que declarou vários artigos da lei constitucionais, que até gerou um problema, e todas as provas para trás relacionadas com telefonemas e e-mails e coisas do género. Portanto, é só para dizer que ainda não estamos, acho eu, na República em que o Estado tem acesso a tudo. Por isso é que eu estava a dizer que o nosso que Estado não é igual. não tem acesso. O nosso Estado não tem acesso a tudo, mas o Estado americano tem acesso a tudo, independentemente se está aqui, se está nos Estados Unidos, etc. Eu vou-te explicar porquê. A produção de software, as APIs base, os kernels da vida, não é? Tudo o que é o core de qualquer hardware ou qualquer software foi feito lá. Ou seja, eles sabem exatamente tudo o que se passa e deve existir backdoors em todos os produtos do mundo, devem existir backdoors que ligam ao governo americano. Digo eu. Ou seja... então vais fazer uma teoria da conspiração. Sim, não senhor. é Então teoria, eu acho que não é teoria da conspiração, mas, por exemplo, mesmo as coisas que o Snowden disse que eram feitas, aquilo é feito e há acesso direto e passa por firewalls, passa por tudo, porque aquilo é tudo produzido. Por exemplo, eu não quero de forma nenhuma colocar agora aqui o Rodolfo em xeque, ok? Mas WebHS ou qualquer... não vamos falar de vocês, mas um provedor de serviços de hosting tem o controle total da tecnologia que está a colocar o site no ar? Ou seja, há muitas variáveis desconhecidas. Sim. Ou seja, está a correr no servidor Microsoft. Vocês conseguem configurar o servidor Microsoft, conseguem configurar as firewalls, tudo e mais alguma coisa, mas em última análise, aquele nível mais básico e protocolos super nativos da máquina de segurança, vocês tiveram de confiar em alguém, não é? Digo eu. Sim, existem plataformas que são sempre utilizadas. Da mesma forma que a Vodafone também confiou em alguém, que a empresa confiou em alguém, mas depois foram pirateados no final, portanto... Exatamente, o que é que isso prova? Eu não estou aqui à procura de uma prova, eu estou a dizer é que, ou então nós começávamos a fazer tudo de raiz na Europa, com empresas europeias a criar a infraestrutura toda europeia de hosting, de soluções informáticas, a infraestrutura era tudo criado cá e tudo sob o controle europeu, então não venham com coisas e quando forem os outros a criar, nós não vamos conseguir garantir nada, ok? Agora... Eu acho que esta ideia de não comprometer a privacidade, etc. Eu acho que as pessoas não querem que fotos comprometedoras apareçam na net, não querem que as suas mensagens privadas sejam partilhadas, mas eu acho que as pessoas querem receber anúncios personalizados e querem receber produtos personalizados e querem encontrar ofertas feitas para eles, ok? Eu acho que existe muito esta coisa dos governos, como sabem que não têm o controle sobre a informação, querem meter esta narrativa de é as ofertas personalizadas que são o grande problema, o grande inimigo. Eu sinceramente acho que não são. E acho que a União Europeia quer multar porque sabe que eles pagam. Ou seja, é uma forma de ir buscar dinheiro. Eu acho que até deve haver uma linha no orçamento europeu que agora para o ano, em 2024, deve ser crescimento de 70%. Então vamos arranjar uma forma de os multarem 2,2 bilhões. Não é? Porque eles vão pagando, não é? Se houvesse realmente interesse na proteção, como eles dizem que é, então bloqueavam o nosso serviço e diziam, vocês não podem estar cá na Europa. Isto aqui não vai poder funcionar. Porquê é que não fazem isso? Como eu disse, eu acho que a questão é sempre a mesma, que é, tens que educar porque, como tu dizias e como eu também referi no meu tema, as pessoas valorizam aquilo que são as ofertas personalizadas. E isso tem um preço. E esse preço é a utilização dos meus dados e da informação ou da informação que eu disponibilizo à empresa. Agora, que tipo de informação é que eu disponibilizo? Se nós informarmos o utilizador, eu posso ser o utilizador que recebe anúncios personalizados e tem uma experiência incrível a navegar online, incrível, na minha perspectiva, incrível a navegar online, que vejo só os anúncios que eu quero, das marcas que eu quero, etc. Ou posso ser o utilizador que não vê publicidade nenhuma ou que vê publicidade de uma forma genérica porque as empresas não têm qualquer tipo de dados. Mas isso tem de ser dado também ao utilizador, de ele ter essa possibilidade de perceber qual é que é a moeda de troca. Eu acho que às vezes falta isso. Se cá no futuro vai haver uma nova profissão que é um mediador de privacidade. É alguém que fica simplesmente a gerir a privacidade de uma pessoa, do computador dela, e diz, pronto, olha, tu vais ter acesso a isto, aquilo não e tal. Mas, só muito rapidamente, existe um cargo que é o Chief Information Officer, que é mais ou menos isso.
Sim, mas o mediador de privacidade para a pessoa comum. Tu dizes, epá, eu não quero que saibam isto e tu, epá, está bem, então agora deixa lá ver os serviços que tu tens, o que é que aceito e o que é que não aceito. Respondendo à mas tua do lado pergunta, da marca, é isso? Não, do lado, do lado do pessoa, cliente. Do lado da pessoa. Se como se fosse um mediador de seguros, sei lá. Olha, para gestor de responder... dados pessoais. Ok. E, olha, boa, um gestor de dados pessoais. Respondendo aqui à outra pergunta que tu fizeste, que eu até acho que era a mais interessante, no meio disto tudo, porque eu de privacidade já estou completamente farto, eu acho que as marcas têm de perceber rapidamente algumas coisas. E uma pergunta que qualquer marca deve fazer-se a ela própria é: como é que o ChatGPT está a lixar-nos a ideia de que somos a autoridade e a principal fonte de resposta às dúvidas dos nossos clientes? As marcas têm de olhar para elas próprias e pensar nisso, ok, de uma forma muito crítica, para depois conseguirem elaborar a estratégia para recuperar esse controle, que é criar a nossa própria fonte de informação inteligente para os clientes. Eu acho que a Bloomberg deve ter analisado isso muito bem e pensaram: pá, como é que estes gajos nos estão a lixar? Epá, é porque o pessoal vai lá, faz as perguntas e aquilo já está ligado à net e tal e já responde. Então eles pensaram: então espera aí, nós temos é de continuar a ser relevantes na resposta às perguntas dos clientes. E acho que esse passo vai ser super importante para as marcas. Não sei quanto tempo é que isto vai demorar ou não, mas é uma pergunta que qualquer grande marca já devia estar a fazer nesse momento, pelo menos aquelas que ambicionam ser uma autoridade no seu mercado. Boa perspectiva. Ok. Mas a tua... Mas a ver se eu percebi. Mas era a lógica de, por exemplo, agora a Coca-Cola, Red Bull, seja retalho ou não, ter serviços como um chatbot próprio? Não, eu não falo da Coca-Cola isso porque isso são produtos. Eu estou a dizer empresas que prestem mais na área dos serviços. Informação. Informação, serviços, etc. Por exemplo, uma das estratégias, nós aqui no caso do podcast e tudo, se eu quero vender o serviço de leads e vendas, etc., eu tenho de me mostrar como uma autoridade neste setor. Tenho de mostrar às pessoas que eu percebo disto, que eu sei, etc., não é? Ou seja, neste momento, as pessoas que vão fazer essas perguntas é ao ChatGPT. Então, se as pessoas estão a ir para lá, estão a fugir da minha autoridade, não é? A autoridade que está a ser transferida para o ChatGPT, então eu, se quero ser o líder deste mercado, eu tenho que perceber rapidamente como é que eu consigo captar outra vez essa autoridade para mim. Neste momento, nós vemos a maior parte dos consultores online a captarem essa autoridade, tentando ensinar às pessoas como é que se utiliza bem o ChatGPT, aquelas coisas todas, mas eu acho que há de haver um momento no futuro em que as pessoas já não têm de ser ensinadas sobre isso e eles vão ter de recuperar a autoridade de alguma forma. E o desafio é esse: é como é que eu recupero a autoridade. É um desafio, é um pensamento que acho que é importante para qualquer empresa. Episódio. Exato, isto dá para estarmos aqui agora mais uma hora a falar sobre isto. Mas é o desafio para 2024, eu acho que esse é o grande desafio. Interessante. Rodolfo, há um comentário adicional? Não, penso que não. Concordo aqui com a visão do Miguel, nada a acrescentar. Mas eu vi-te a fazeres um olhar esquisito. Lembra-te, estás numa comissão de inquérito. Tu tens de responder às minhas perguntas, não és tu que fazes perguntas. Esse está lindo, está a ser uma festa. E vamos às rapidinhas, as notícias da semana mais relevantes do mundo do marketing, negócios e tecnologia. Estão prontos? Então, o estado do Montana, nos Estados Unidos, proibiu o TikTok. O WhatsApp permite agora editar mensagens com um limite de até 15 minutos. Os óculos inteligentes da Meta têm novos recursos de controle de voz, permitindo iniciar, atender e rejeitar chamadas, e assim como enviar mensagens de texto e mensagens no Messenger e no WhatsApp. O Spotify considera usar a inteligência artificial para criar anúncios em podcasts lidos por apresentadores que soam como pessoas reais. Meu Deus, meu trabalho está em causa. O Facebook está a adicionar um temporizador para anúncios no Reels com duração de 5 a 10 segundos antes do anúncio. Um ministro do Reino Unido critica o chefe da Meta, o Facebook, sobre o plano de encriptação de mensagens do Facebook, numa campanha publicitária do governo com o objetivo de informar ao país, neste caso, a verdade sobre as escolhas da Meta e o que isso significa para a segurança dos seus filhos. Afinal, eram mesmo pais. A Duolingo, um site e aplicação móvel para aprender idiomas, conquistou 6,6 milhões de seguidores no TikTok. E estas foram as notícias mais relevantes da semana. Rodolfo, como é que as pessoas te podem encontrar, saber mais sobre o que tu fazes? Ora bem, eu sou
ativo nas redes sociais, nomeadamente aqui para a nossa audiência faz mais sentido procurarem-me no LinkedIn. O meu nome não é muito comum, portanto será fácil de me encontrarem. Rodolfo Cardoso. Vou partilhando lá alguns pensamentos mais ligados aqui à questão do marketing, etc., que fazem mais sentido para esta audiência. Depois, como falámos no início, tenho a minha newsletter, mais voltada aqui para uma questão de desenvolvimento pessoal e profissional, que é elementar, e que podem subscrever em rodolfocardoso.pt. E depois, se tiverem a procurar um servidor amigo do ambiente, também podem procurar no WebHS. Nós somos certificados, 100% energia verde a sustentar os nossos serviços. Opa! E estás a entrar em terrenos pantanosos. E podem lá procurar uma solução também para os vossos negócios. Se não encontrarem e precisarem de apoio, também podem entrar em contacto comigo, que também terei todo o prazer em ajudar-vos a encontrar a solução mais indicada para as vossas necessidades. Os servidores ainda mais verdes.pt. Os servidores também verdes. Bom, chegamos ao final do nosso episódio e, como sempre, esperamos que tenham gostado. Já sabem que nos podem subscrever no Spotify, Apple Podcasts ou Google Podcasts, e que agora estamos também no YouTube, onde podem subscrever o nosso canal. E se gostarem muito do nosso podcast, já sabem, deixem-nos uma avaliação, é muito importante para nós. Tem também o nosso grupo de WhatsApp, w.marketingpodiotas.pt. Estamos lá nós, muitos dos nossos ouvintes, são partilhadas todas as semanas conteúdos muito interessantes e que vão achar de valor. E por último, não menos importante, o nosso website, marketingpodiotas.pt, onde deixamos toda a informação e links daquilo que falámos neste episódio. Nós, como sempre, voltamos a ver na próxima semana, por isso não percam o próximo episódio, porque nós também não. Tchau! Tchau! Tchau!